Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 24 de Atos. Estamos aqui de novo, mais um dia, para a glória de Deus. Vamos que vamos. Esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. Aqui, então, a gente desenvolve aí. Estou aqui desde Gênesis, comentando dia a dia. Tem 3 anos e meio, eu acho. Um capítulo da Bíblia, porque eu acredito muito na palavra de Deus para transformar o mundo, né? Para transformar a nós mesmos e nós sermos esses agentes de transformação do mundo, claro, cooperando com o plano de Deus, com a obra que Deus tem feito em toda a terra, né? Então é isso, que nos entreguemos aí a obra do Espírito, e hoje nós vamos aí ver mais um capítulo ali, onde Paulo está sendo julgado, não julgado, né? Está sendo ouvido, estão tentando ainda entender o que estão fazendo com Paulo, por que Paulo tá ali, o rei, o comandante, fica todo mundo assim, gente. Enfim, deixa eu entender aqui para ver como é que eu direciono isso daqui. Mas a gente vai ver que o plano de Deus, a obra que Deus estava fazendo, não permitia nem mesmo que Paulo saísse da prisão. Por quê? Porque Deus queria que ele evangelizasse reis, que ele pregasse, que ele fosse ousado, que ele espalhasse essa mensagem a respeito do caminho, da verdade e da vida, até mesmo dentro de uma prisão, e na prisão até mais, né? Na prisão essa mensagem parece que se espalhou de uma maneira né? Tipo, surreal, assim, sobrenatural. Então, é isso que podemos ver, que as nossas prisões, dificuldades, a nossa dificuldade ali de não estar do jeito que a gente gostaria de estar, pode estar trazendo mais glória para Deus do que estarmos do jeito que a gente gostaria de estar. Se é que você me entendeu. É isso, gente, vamos orar, porque aí a gente já parte para a leitura e já comenta aqui sobre o capítulo, que vai ser muito mais interessante do que eu ficar aqui dando meus palpites e pitacos. Bem, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Jesus, obrigada por mais um dia que o Senhor nos permite viver, ver tudo que o Senhor está fazendo no mundo, Deus. Que possamos ver não apenas com os nossos olhos, mas com as nossas mentes, com o nosso coração, e entender e aceitar os teus planos para nós, nos submeter, Deus, aquilo que o Senhor sabe que é melhor para nós e para o mundo, para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Fala conosco, molda-nos para cada dia estarmos rendidos e entregues à Tua boa, perfeita e agradável e soberana vontade. O que nós oramos, te pedimos, oramos ainda pela leitura do capítulo de hoje. Te peço, usa minha vida, se possível for, que o Teu Espírito Santo seja aqui comigo e com cada um dos que estiverem acessando este canal, estiver ouvindo, que o Teu Espírito Santo vai falando onde eles precisam escutar e desenvolver, em nome de Jesus, amém? Bora, vai dizer assim, capítulo 24. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até a Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo: Excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz e, graças à sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo.
Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares. Mas não quero tomar muito do seu tempo e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Nós achamos de fato que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus no mundo inteiro e também é o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lísias veio e o tirou de nós à força. Aí o próprio Lísias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem acusação diante do Senhor. Se o Senhor fizer perguntas a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Então os judeus concordaram, dizendo que tudo era verdade. O governador fez sinal para que Paulo falasse, então ele disse: Eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu, e por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que eu fui a Jerusalém para adorar a Deus. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, nem agitando o povo nas suas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. E eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim. Porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso. Mas é desse modo que sirvo a Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo que está escrito na lei de Moisés e no livro dos profetas. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. E Paulo continuou: Depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo, nem desordem. Porém, alguns judeus da província da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam se quando eu tive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: Hoje estou sendo julgado por vocês porque creio que os mortos vão ressuscitar. Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo a eles: Quando o comandante Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês. Ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença para receber a ajuda dos seus amigos. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio, o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: Agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso, chamava muitas vezes e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. É isso, meus amigos, capítulo 24 de Atos. A gente vai ver, então, como a gente viu no capítulo anterior, o comandante, né? Como Paulo era um cidadão romano, preparou ali toda uma guarda, toda uma segurança máxima ali para Paulo, para não deixar que ninguém o matasse, como estavam planejando fazer, né? E aí mandou ele para o governador, para o palácio, e aí beleza.
Feito isso, então, o governador mais uma vez quis ouvir. Porque uma coisa é quando uma coisa é lógica, né, gente? Ah, essa pessoa aqui cometeu um crime, né? Mas enfim, outra coisa é quando você nem sabe o que está acontecendo. E a gente vê que era tão injusta a prisão de Paulo que diz que o governador queria agradar o judeu. Eu tava vendo que aquilo tava tipo, né? Tanto que eles já chegam lá já falando, ai, nossa, a gente agradece muito o seu governo, que tem sido um governo bom. Mas eu não quero entrar nisso agora. Pode ser que depois, se eu tiver um tempinho, a gente entre. Mas uma das coisas que mais me chamam a atenção nesse capítulo a gente vai ver ali, né, primeiro o advogado ali dos judeus indo acusar Paulo. Então é uma situação diante de um juiz normal, é uma situação como como é que se diz? Normal, né, que a gente vê todos os dias, assim, esse daqui fez algo com a minha filha, roubou, matou, tá repreendido. Enfim, e aí leva ali, e aí, no caso aqui, o governador ouvia o acusador, ouvia os advogados ali. Paulo em si próprio faz a defesa, e aí ele vai falar, e aí ele vai ser muito firme, né? Ele vai virar e ele vai falar: eu não fiz monte na cidade, eu não profanei o templo, não fiz. Ele me viu, a pessoa que me acusou, que foi a primeira a me ver ali, ela me viu na área do templo e ele nem tá aqui para apresentar alguma acusação contra mim. Eu sei do que eu fiz, mas uma coisa, esse povo tá certo. Eles falam que eu sou o líder ali do partido dos nazarenos, da seita dos nazarenos, e de fato, eu sou seguidor desse caminho. Então, Paulo vai ser muito fiel. Por quê? Primeiramente, gente, porque ele sabia o motivo que ele estava ali. Sabe, a gente passa pela vida de uma maneira muito mais coerente, firme e tipo focada, ainda que esteja muito difícil. Você passa de uma maneira muito mais resiliente pela vida quando você sabe o motivo, quando você sabe o propósito de você estar fazendo algo, sabe? De você estar em algo, estar em alguma situação, sabe? Então, a primeira coisa que eu queria, assim, que a gente viesse a praticar, pensar, cara, qual o meu objetivo de estar no mundo? Não o meu, mas o de Deus para mim. É muito mais fácil. E tem gente que não conhece ainda. E eu não. E tipo, a gente já teve muitas horas, muitos capítulos aqui na Bíblia onde a gente discutiu sobre o propósito. Mas isso eu acho que é algo muito pessoal. Algo que Deus vai falar com você, mas isso você precisa estar conectado diretamente ao Pai. Você precisa, porque aí vai ficar mais fácil de você fazer você ser concentrado naquilo que você vai fazer, naquilo que tipo você está fazendo, vivendo, porque se a gente vive sem sentido, aí as coisas ficam muito mais penosas, muito mais difíceis de passar. E aí você vai tentar dar uma saidinha, assim, dos caminhos de Deus, do propósito de Deus. Mas Paulo não. Paulo, ele pensou assim, cara, eu sei o motivo pelo qual eu vim à vida. Eu tô no mundo. Então, se ele tiver de me manter preso, então ele vai me manter preso. Se ele tiver de me matar porque eu sigo o caminho, ele vai. Então, Paulo, ele foi assim, ele falou, eu realmente sigo o caminho. Se você quiser me prender, me deixar aqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, vai ter que deixar, porque é isso mesmo. E eu tenho a convicção disso, porque eu tive 2 encontros com Deus. Um, ele falou para mim a respeito dele, e o segundo, ele falou que eu passaria por isso. E o segundo motivo... Ai, o que eu ia falar? Ai, esqueci.
é isso. E aí depois, gente, vai acontecer que o comandante, o governador Félix, ele já sabia a respeito um pouco desse caminho. Ah, a segunda coisa que eu queria falar era a respeito da ressurreição. Quem em sã consciência vai falar com o governador sobre ressurreição? Vai se defender falando sobre algo, sabe, que só crente usa, só crente ali, né? Vai falar algo de tão sensível, sabe? Mas Paulo sabia que ele precisava. E não é sobre ressurreição de Cristo apenas, né? É sobre a vida eterna. Ele, o tempo todo, ele falava sobre essa vida eterna de Deus. E aí, gente, vai falar que o governador Félix, ele já conhecia a respeito do caminho, porque a mulher dele era judia, né? Devia ser essas judias assim, tipo, tá tudo, como é que é aquela, tá tudo, eita coisinha que fez crente, isso tem nada a ver, isso é normal, né? Então ela casou com um romano, vivia do jeito dela, mas ela devia comentar de vez em quando. Então, eu conheço a Deus. Então, Deus é uma coisa que muito acontece hoje em dia, né, gente? E aí, beleza, então volta e meia eles iam lá fazer uma visita ao Paulo. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto é que Paulo, ele fazia questão de falar sobre 3 coisas. Gente, e mais uma vez eu falo, como você conheceu o seu propósito, a sua missão, como você, sabe, conhecer o que Jesus te colocou na terra é importante para a gente, sabe, ser honesto, ser fiel àquilo. Porque Deus não, porque Paulo, ele falava com o governador sobre justiça, ou seja, imagina, alguém vem, né, vamos colocar o Alexandre de Moraes, o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, o governador Ibanez. Você vai falar com ele sobre justiça, sobre domínio próprio, vida correta, né? Sobre, né? E sobre o dia do juízo final. Você tem que ter muita clareza. Você tem que estar muito focado, você tem que entender, sabe? Não é sobre entender sobre isso, claro, a gente precisa estudar, tá sempre em contato com a palavra de Deus para a gente ter essa revelação e esse conhecimento. Mas você precisa ter muito discernimento para você conseguir falar a respeito dessas coisas com pessoas tão aleatórias, tão tipo... O que você ia falar se você fosse colocado na frente de uma dessas pessoas? Então, Bolsonaro, na cadeia você ia visitar o Bolsonaro, graças a Deus ele tá em casa, né, gente? Você ia visitar o Bolsonaro ou o Lula na época. Então, e a política. Paulo ia falar sobre o quê? Sobre a política, não. Paulo era intencional, bora lá. Se vocês estão aqui, eu vou cumprir o meu propósito também com vocês, independente se vocês vão gostar ou não do que eu vou falar. E aí diz que quando eles começavam a falar sobre isso, o Félix virava, se contorcia na cabeça e falava, tá bom, Paulo, acabou o seu tempo comigo, tchau. A gente precisa ser esses. Recentemente a gente teve aí uma ministra corajosíssima, ousadíssima, na frente de milhares não, né? Centenas de pastores. Ela falou coisas, uma mulher que foi fiel e íntegra ao texto, falou coisas de cima de púlpito. E sim, eu não duvido que ela fale no secreto, né? Não foi para expor ninguém, tanto que ela fez com muita educação, muita maestria. Mas ela falou coisas difíceis. Que tinha gente ali que devia estar engolindo seco e contorcendo na cadeira. Mas não tinha como sair, porque senão ia se denunciar. E ela falou.
Ela falou, tem 1 milhão de brasileiros que são pedófilos, que estão em grupos de pedofilia. E eu não tenho dúvida de que desses 1 milhão tem alguns aqui. E não somente isso, ela falou muita coisa. Então é isso, sabe? Então quando você tem discernimento, você conhece, você não importa o que você vai passar. Essa mulher vai passar alguma retaliação? Deus ajude que não. Tenho orado por ela. Mas a gente precisa ser ousado e corajoso para fazer o que tem que fazer, independente do que venha. É isso, passei muito do meu tempo de novo, e nem era. O capítulo é desse tamanhozinho, eu ia falar quase nada. Mas eu acho que isso é muito importante, gente. A gente precisa de pessoas assim. Não só corajosas, mas com um discernimento tão claro que, tipo, vai passar pelo que tiver de passar, mas vai falar, vai buscar, né, o reino de Deus sobre tudo que você fizer, sobre as suas conversas. Deus abençoe. Tchau, tchau.